poderoso este nome é. Neste nome há poder, né, amados? Neste nome nós encontramos vitória. Nesse nome nós encontramos consolo. É neste nome que nós encontramos renovo para nossas vidas. No meio de uma pandemia, no meio de tantas dificuldades. Ah, mas o nome de Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e é príncipe da paz. Então, neste nome há poder. Eu quero estar meditando com os irmãos, aqui no livro de Atos, no capítulo 12, eu quero ler alguns versículos, eu quero ler aqui o versículo 3, e depois eu quero dar continuidade em alguns versículos neste mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Meus amados, aqui nós vemos uma passagem que fala sobre uma perseguição que a igreja estava vivendo. E eu me maravilho de ver aqui o versículo 5 e o versículo 6. Se a gente for ver desde o primeiro versículo do capítulo 12, a gente vê aqui que Herodes, ele estende a mão sobre a igreja. Então se levanta uma grande perseguição para a igreja naqueles dias. E ele manda matar a espada a Tiago. E ele, vendo que isso agradou o povo, agora ele manda prender Pedro. Mas que lindo que Pedro está na cadeia. Mas é onde está a igreja? A igreja está em contínua oração em favor de Pedro. Então esse é o nosso papel, igreja. É estar em contínua oração. Quando fala em contínua oração, não é apenas orar alguns dias, orar algumas horas, alguns momentos. Não, é estar em constante oração. Isso precisa ser o nosso papel. Nós também estamos passando por problemas, nós estamos passando essa perseguição aqui. Mas estamos enfrentando tantos problemas, não é verdade? E nós temos orado. Domingo meu esposo fez a pergunta aqui. Você tem orado na sua casa? Porque a igreja somos nós. Então nós precisamos estar em contínua oração. E nós vemos que enquanto Pedro estava ali guardado naquela prisão, aos olhos deles era impossível ele sair. Mas tinha uma igreja orando por ele. E quando a igreja está em oração, no mesmo propósito, amados, as coisas têm que melhorar. Passa as dificuldades, passa os problemas, mas se a igreja estiver em contínua oração, nós vencemos, vamos rompendo. E que coisa linda, que Pedro, agora ele está dormindo. Ele sabia que no outro dia ele ia ser morto, mas ele estava dormindo. Sabe por quê? Ele servia a Jesus, que é o príncipe da paz. Quando nós confiamos, nós podemos dormir no meio da dificuldade. Nós podemos descansar no meio da tormenta, porque nós sabemos que o Senhor vai resolver o problema. E ele tinha a igreja que estava em contínua oração por ele. E nós vemos a partir do versículo 7, os irmãos acompanhem aí com a sua Bíblia aberta. O versículo 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Isso aqui é resposta da oração. Uma luz na prisão é resposta da oração da igreja. Então você pode ter uma luz no fim do túnel, quando tem a igreja em contínua oração. E nós vemos aqui, que agora quando resplandece uma luz na prisão, sobreveio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor entra ali.
aonde a igreja não podia entrar, mas como a igreja estava orando, o anjo podia entrar na prisão. Então, queridos, aquilo que você não pode fazer, aonde você não pode entrar, os seus joelhos podem. Quando você dobra os seus joelhos e começa a estar aqui, ó, em contínua oração, aí Deus vai lá e entra por você. Deus vai lá e faz aquilo que você não pode fazer, através da sua contínua oração. Meus amados, mais do que nunca, nós precisamos estar em oração. Eu costumo sempre dizer para as minhas irmãs aqui, é tempo da igreja caminhar de joelhos. Vou repetir, é tempo da igreja caminhar de joelhos. Tanta coisa que está acontecendo, e vai acontecer mais ainda, mas se nós estivermos unidos em contínua oração, Deus vai abrir uma porta de escape, vai aparecer uma luz na prisão, uma luz no fim do túnel, quando a igreja está em oração. E vamos dar continuidade. E esse anjo chega ali, e aparece aquela luz numa prisão escura, numa prisão fria, um lugar onde não batia uma luz, um lugar mofo, de mau cheiro, um lugar, o pior lugar para um homem estar. Mas ali chega o anjo do Senhor, aleluia, ali resplandece uma luz, e agora o anjo toca em Pedro e o desperta, porque Pedro está dormindo. Pedro confiava, ele sabia no Deus que ele cria. E agora o anjo fala, levanta-te depressa. Viaja comigo um pouquinho, queridos. Como eu sempre gosto de dizer, vamos viajar na palavra. Entra comigo dentro dessa prisão agora. Uma prisão escura, como eu já disse. Um lugar de tristeza, um lugar de escuridão. Agora resplandece uma luz e o anjo do Senhor entra ali. Agora o anjo fala com Pedro, o anjo toca em Pedro, o anjo desperta Pedro, para Pedro sair dali. Agora o versículo 8, e disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele fez. Às vezes até sem entender, né? Mas ele fez. E disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E ele saiu e seguia ele. E vale lembrar que Pedro estava guardado por muitos soldados. Aos olhos humanos não tinha como ele sair. Mas nós servimos um Deus que vai além daquilo que nós não podemos nem imaginar. O Senhor faz por nós. Então o que nós podemos fazer? O que nós precisamos fazer? É estar em contínua oração. Ore lá na sua casa, queridos. Se você ainda não tem esse costume tão gostoso de orar, comece a fazer hoje. Hoje, não espere pela manhã. Comece a orar hoje. Comece a buscar hoje. Porque quem traz a glória de Deus para dentro da nossa casa é eu e você. Então busque a presença de Deus e você vai ver que as coisas vão melhorar. Aleluia. E Pedro começou a seguir. Olha o versículo 9. Ele não sabia o que era real, o que estava sendo feito, o que estava acontecendo. Ele achava que era uma visão. E o versículo 10. E quando eles passam a primeira, a segunda guarda, eles chegam à porta de ferro que dá para a cidade, a qual ela se abriu por si mesma. Você quer ver portas abertas na sua vida? Você quer ver as portas se abrindo dentro da sua casa, as coisas melhorando, as coisas que estão meio difíceis? Você aí que está me ouvindo aí pela internet, você quer uma melhora na sua vida? Você quer uma porta de emprego abrindo para você? Então comece a fazer contínua oração aí dentro da sua casa. Faça da sua casa um altar de oração. Aleluia! O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você acha que é impossível, Deus faz por você. Aquele portão de ferro enorme, agora ele se abre, sem ninguém colocar as mãos. Isso é coisa de Deus, queridos. Isso é que Deus faz por nós. Vamos continuar. E eles chegam ali,
Agora aquela porta de ferro tão grande, ela se abre por si mesma. E ele tendo saído, ele percorreu por uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, ele disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora vamos para o versículo 12. Ele sai da cadeia. O anjo já não está com ele mais. E agora ele vai para uma casa. E eu sou apaixonada por essa passagem. Eu amo. Eu leio, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. E eu começo a viajar. Sabe na onde? Dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos. Pedro sai da cadeia e sabe para onde ele vai? Para essa casa. Por que ele vai para lá? Vamos ler? Considerando ele isso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos fazendo o quê? Orando. Ah, que coisa maravilhosa! A casa desta mulher por nome Maria era uma igreja, queridos. Eles se reuniam dentro daquela casa, sabe para quê? Não era para falar do pastor, não era para falar do seu próximo, não era para falar da irmã do círculo de oração, não era para falar do líder dos jovens, não era para falar dos obreiros, não era para falar do culto. Maria abria as portas da sua casa. E vale ressaltar, a igreja naquela época estava vivendo perseguição. Mas essa mulher, ela abre as portas da sua casa para a igreja reunir ali e para orar e falar com o Senhor. Eles estavam em contínua oração na casa dessa mulher. E Pedro vai para lá. E considerando isso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Agora Pedro chega ali e bate na porta. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, ela saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela de alegria, ela não abriu a porta, mas ela foi correndo para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Outra lição linda que eu aprendo aqui. Essa menina, ela foi portadora de boas novas. Aleluia. Os irmãos estavam todos orando em favor de Pedro. A igreja estava na casa daquela mulher, de Maria. Agora Rode, quando ouve bater ali, ela vai atender. Quando ela escuta, ela fala: é Pedro que chegou. Mas Pedro estava preso. Aos olhos humanos ele ia ser morto, não tinha como ele sair. E agora ela vai naquela alegria, ela era portadora de alegria. Rode significa rosa. Então eu quero convidar você, nós como igreja, a sermos rosas, a sermos Rode, a sermos portadores de boas novas, em meio à dificuldade, em meio à tormenta. Mas eu e você pode fazer diferença na vida de alguém. Eu sinto Deus aqui. Estamos em pequeno número, mas eu sei que essa palavra tem o endereço certo, aqui dentro da igreja e aí na sua casa, você que está me ouvindo. Seja rosa, seja Rode, seja portadores de boas novas. E aquela menina sai radiante de alegria, fala: é Pedro está aqui. E a igreja estava orando, né? Vamos dar continuidade. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta, mas correu para anunciar. Versículo 15. E eles disseram: olha, você está fora de si. Acho que você está delirando. Ela está fora de si. Mas ela afirmava: é Pedro. Eu conheço a voz de Pedro. É Pedro. A igreja não estava orando para Deus dar livramento para Pedro? Agora Deus dá livramento, Deus manda Pedro ali. E eles não ficaram assim: mas será? Não, não é. Outra lição, um ponto lindo para nós, né? Isso não acontece conosco. Às vezes pedimos, suplicamos, imploramos, fazemos campanha, fazemos jejum, fazemos oração. E quando nós vemos, né? Quando Deus está nos dando a vitória, nós pensamos: não, eu acho que essa porta não é para mim. Não. Aí nós começamos a colocar obstáculos, né? Mas o Senhor te chamou aqui nesta noite para dizer para você:
Faça essa contínua oração na sua casa. E comece a olhar com os olhos espirituais. Com os olhos da fé. Porque quando você está olhando só com os olhos materiais, você vê tanto obstáculo. Mas aprenda a olhar com os olhos da fé. Lembra Geazi? Quando ele está com o homem de Deus, quando a cidade é cercada, ele se desespera. O homem de Deus fala: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E agora quando os olhos dele é abertos, ele vê carros e cavalos de fogo. E é isso que nós precisamos pedir, para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver e contemplar a glória de Deus nas nossas vidas, a resposta da nossa oração. E ela agora insiste: não, é Pedro, eu conheço a voz de Pedro. E Pedro, versículo 16, ele perseverava em bater, e quando eles abriram, eles ficaram espantados. E o versículo 17 diz que Pedro teve que acenar com as mãos para que eles calassem, porque eles estavam, a alegria era tão contagiante que eles não deixavam nem Pedro falar. O que eu aprendo aqui, queridos? O valor da oração. Então não desanima de orar. Quem sabe você veio para cá hoje? Eu não conheço. Eu posso te conhecer por fora, mas o seu coração eu não conheço. Mas o meu Deus, lá no Salmo 139, diz que Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece. Ele sabe o que você pensou durante o dia. Quem sabe você veio hoje, mas tão descrente, tão desanimado. Então Deus te trouxe aqui para te trazer essa palavra. Não desista de orar. Há esperança ainda para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Não desista da oração. Ore. Está difícil? Ore. Tá mais difícil? Ore. Não está conseguindo orar? Chore. Não tem palavras de oração? Faça como Ana. Dobre os seus joelhos. Ana somente mexia com os seus lábios. Ninguém ouvia a voz de Ana. Ela chega na casa de Deus, ninguém ouvia. Mas o Deus que te trouxe você aqui nesta noite, ouviu a oração dela. E foi por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Ele está ouvindo a sua oração. E Ele quer te dar uma injeção de ânimo. Não desista de orar. Ore. Continue orando. Faz quanto tempo você está orando? Ore mais. Busque mais. Clame mais. Porque, irmãos, nós só vamos ter vitória quando nós estivermos em contínua oração. Maria, ela abre as portas da sua casa numa época tão difícil para a igreja. E a casa daquela mulher era cheia. Imagina a glória naquela casa. Imagina o poder naquela casa. Todos em contínua oração. Num só propósito. Ninguém murmurava. Ninguém reclamava. Eles podiam pensar: mas meu Deus, já matou Tiago, agora vai matar Pedro. Eles podiam murmurar, não podiam? Não, mas a palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor fala que eles estavam reunidos orando. E a palavra do Senhor fala que a igreja fazia contínua oração a Deus. Meus amados e minhas amadas, medite essa palavra. Se você ainda não construiu esse altar de oração na sua casa, faça hoje. Você vai ver a diferença. A casa do crente precisa ter paz. Aleluia. A sua casa, você que está me ouvindo aí, lá do outro lado. Às vezes você está sentado no seu sofá e derramando as suas lágrimas neste momento e dizendo: eu não tenho paz, eu preciso ter paz. Nós servimos o Jesus que é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Então não se conforme com essa vida que você está vivendo. Mas para isso, quem traz a presença de Deus, eu vou repetir, quem traz a glória de Deus somos nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas às vezes nós estamos tão acomodados, né? Não, dobrar o joelho agora eu estou cansada, agora eu estou desanimado, depois eu oro. Quer ter vitória, meus amados? Quer ter vitória, igreja?
Então faça contínua oração. Não espere só a oração do seu pastor. Não espere só a oração dos seus líderes. Você pode orar. Você pode trazer a glória de Deus para a sua vida. Quer ver mudança? Faça contínua oração. E nós vemos aqui como Deus agiu de maneira gloriosa. Foram momentos de perseguição? Foi. Mas foi o momento que a igreja mais viveu milagres. Foi essa época. Então, meus queridos, os dias não são fáceis. E nem vai ser fáceis. Nós não sabemos o que nos espera no próximo ano. Não sabemos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se nós estivermos em contínua oração, se nós estivermos cuidando do nosso altar, da nossa vida, não da vida do próximo, mas da nossa vida, cuidando do nosso altar, buscando e trazendo a glória de Deus, nós vamos vencendo. No mesmo modo que veio aquela luz, naquela prisão escura, o Senhor quer trazer uma luz no fim do túnel. Esse problema que você está vivendo há tanto tempo, o Senhor quer trazer uma luz. Mas para isso, faça contínua oração. Busque, clame. A Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Buscar, não é só você dar uma olhada. Quando você quer procurar alguma coisa e você não está achando, você não tem que ficar buscando. Você tem que procurar até você encontrar. Se você desanimar, você não vai encontrar. Então é isso que Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Então comece a buscar, queridos. Comece a buscar até achar, até encontrar, até você sentir a glória de Deus. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aqui dentro da igreja, no nosso culto, nós precisamos buscar a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra fale em cada coração nesta noite. Vamos despertar a igreja. Vamos buscar a glória de Deus. Vamos fazer contínua oração. Às vezes perdemos tanto tempo, né? Em tantas coisas tão passageiras. E o mais importante, às vezes nós deixamos. E como tem crentes cristãos sofrendo. Mas quando eles começam a descobrir a essência da oração, aleluia, quando você começa a sentir a glória de Deus, lá dentro da sua casa é tão gostoso, né? Quando nós dobramos os joelhos e nós derramamos lágrimas, Deus nos visita lá. Deus nos visita lá. Deus nos visita aqui. Mas o nosso culto precisa começar lá. Como você saiu da sua casa? Como você trouxe o seu culto aqui nesta noite? Medite nessa palavra. A igreja fazia contínua oração. Todos estavam reunidos. Maria abre a porta da sua casa para oração. Abre a porta do seu quarto para oração. Chegue à igreja com o propósito: eu vou buscar a Deus. Eu vou cultuar ao Senhor. Eu vou buscar a glória de Deus. Eu vou trazer a glória de Deus para a minha vida. Sejam abençoados, meus amados, em nome de Jesus.